volto à tribuna hoje para usar as mesmas palavras do vereador Fabrício, que é impressionante, vereador Fabrício, como o senhor desvia do assunto e faz ataques pessoais a mim e desrespeitosos, porque, na verdade, quando eu trago os assuntos aqui, são para debater política, e não questões pessoais, porque se eu tivesse uma paixão pela prefeita Paula, não seria na tribuna que eu iria expor isso. Então, é respeito em primeiro lugar. Quando eu falo em questões políticas, nós temos que debater política. Até agora, eu vi aqui na tribuna pessoas defendendo os trabalhadores, fazendo a defesa dos trabalhadores, indo contra as reformas. Eu vi pessoas trazendo esse discurso. Inclusive, eu sempre venho aqui defender os trabalhadores, e isso não é de hoje. Eu sou uma funcionária pública, eu vou defender sempre o trabalhador, seja ele um funcionário público, seja ele um trabalhador da iniciativa privada, seja ele também um trabalhador informal que está lá na ponta e que não tem os seus direitos hoje, mesmo quando nós tenhamos, mesmo com a CLT, desculpa. Então, essa é a defesa. Nós temos que defender, sim, o que a gente pensa, o que a gente acredita aqui nessa tribuna. Eu tenho há dias pedido e trazido essa discussão e dito, venham falar. Se vocês são a favor da reforma da Previdência, expliquem os motivos e vamos fazer um debate político sobre isso. Um debate sério, sem o rebaixamento a nível pessoal. Porque quando há esse ataque às pessoas, se rebaixa o nível da discussão e se faz com que as pessoas que estão lá e que vão sofrer com todos esses ataques não saibam o que está acontecendo. Nós temos que trazer os assuntos sérios para essa casa. E quando eu digo que a prefeita Paula, sim, é responsável, a nível municipal, de todos esses ataques que estão acontecendo lá em Brasília, é porque ela não foi prefeita e não está sendo hoje a gestora do nosso município por nada, porque ela é a prefeita Paula, porque ela é a Paula Mascarenhas, é porque ela tem uma sigla partidária, que é o PSDB, e que hoje está, sim, fazendo os ataques aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras de todo o Brasil. E é esse discurso, esse debate que nós temos que trazer para a tribuna. São essas atitudes que a gente tem que trazer para cá. Se é favorável à reforma, bom, defenda. E traga os argumentos justos para a gente poder debater politicamente. Eu trago aqui, e eu vou continuar trazendo, que quando a prefeita Paula, sim, corta o ponto dos municipários, ela está dizendo que, sim, ela é a favor da Previdência. E isso não tem nada a ver com responsabilidade dela enquanto gestora. Porque ela poderia muito bem dizer, bom, essa greve nesse dia é legal, os municipários vão fazer a reposição desse dia num outro momento, como sempre fazem. Ou acordos junto com o nosso sindicato dos municipários. Porque, vamos lembrar, as pessoas estão nas ruas, agora, em todas as mobilizações, e as pessoas que podem estar nas ruas hoje, não são aqueles que vão ter mais ataques aos seus direitos. Infelizmente, aquelas pessoas que vão sofrer mais ataques, não podem, muitas vezes, estar lutando, porque elas podem, num dia de paralisação, no outro dia voltar ao trabalho e perder seu emprego. Porque a iniciativa privada não poupa ninguém. Quem ganha muito dinheiro explorando o trabalhador não poupa. Agora, o município, ele não tem uma relação de lucro com o trabalhador. Ele tem uma relação de bem-estar social. E é essa responsabilidade que nós devemos ter. E não adianta dizer aqui, nós não vamos ter escola para o trabalhador levar o seu filho enquanto vai lá ser explorado, porque é isso que acontece. Ninguém pensa que o professor que está em sala de aula educando aquele filho do trabalhador também está sendo explorado, porque não recebe nem o piso, que é constitucional, e que a prefeita Paula, enquanto professora, não paga. Não paga o piso dos municipários, dos professores, não paga os pisos do agente de saúde, isso já há horas a gente tem falado aqui. É esse debate que nós temos que construir, é em cima disso que a gente tem que pensar, que tipo de escola a gente defende,
Que tipo de educação nós defendemos quando nós não damos nem dignidade ao professor? Que professor consegue dar uma boa aula trabalhando manhã, tarde e noite? Tendo que chegar muitas vezes em casa e estudar e preparar a aula para o outro dia, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa, lavar sua roupa e fazer sua comida. Me digam, que dignidade, que tipo de escola nós vamos ter? Sendo que esse trabalhador, esse professor, vai ter que trabalhar até morrer, porque ele não vai ter direito à aposentadoria. E é sobre isso que nós estamos falando hoje. É sobre esse retrocesso que nós estamos falando hoje. Então, quando eu venho defender aqui os funcionários públicos, eu não estou defendendo uma pessoa, eu não estou defendendo para que o funcionário tenha mais regalia enquanto o outro trabalhador está sendo explorado. Eu estou defendendo para que esse trabalhador, que ainda hoje pode fazer uma greve, ele possa lutar para que todos os outros trabalhadores que são explorados tenham dignidade e tenham direito a reconhecimento e a poder ter uma vida melhor. É sobre isso que estamos falando, e por isso que eu não tenho nenhum problema em dizer que sim, a prefeita Paula é tão responsável quanto, porque ela faz parte do PSDB, e o PSDB hoje está votando a favor desse retrocesso todo. Nós temos que colocar nomes a quem, e colocar a carga a quem está sendo conivente com tudo isso. Não podemos deixar de fazer esse debate. E isso não tem nada de ataque pessoal e nem de paixão. E volto a dizer, é respeito e não rebaixamento do discurso. Vamos colocar nossas posições aqui. Eu quero ver o pessoal do PSDB, ou quem é a favor da reforma previdenciária ou trabalhista, colocar aqui o seu debate. E vamos fazer um debate a esse nível, trazendo para a população o que está acontecendo. E é isso que a gente tem que fazer. E o quanto isso vai custar nas vidas de cada um dos trabalhadores aqui. Lembrando, greve geral dia 28. Greve geral dia 28 é dia de trabalhador na rua, dizendo não a todo esse retrocesso. Não a tudo isso que está acontecendo no nosso Brasil, que é um absurdo que nós tenhamos que ir para as ruas para a manutenção de direitos. Para a manutenção de direitos. Era isso. Muito obrigada.